Olá, boa tarde! Começa agora o nosso congresso Ideias e Debates Cidade Inteligente, o nosso segundo webinar realizado pela Jovem Pan São José dos Campos. Eu sou a jornalista Brisa Albuquerque e lhe dou as boas-vindas. O Congresso Ideias e Debates tem como objetivo discutir a forma que desenvolveremos nossas cidades nos próximos anos. Os nossos ilustres convidados vão nos ajudar a pensar quais os melhores caminhos que determinarão por décadas
Como será o mundo em termos de efeitos das mudanças climáticas, desigualdade social, qualidade dos espaços públicos e dos nossos padrões ambientais. Vamos assistir agora ao vídeo institucional a respeito da cidade, desse conceito de Smart City, produzido pela Prefeitura de São José dos Campos. Somos muito mais que uma cidade brasileira. Nós nascemos para produzir, nascemos para romper fronteiras e levar para o mundo o que fazemos de melhor. São José é um organismo vivo, uma cidade que respira e inspira o futuro. Somos a capital brasileira da tecnologia aeroespacial, sede do Instituto Tecnológico de Aeronáutica e do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. E quem vive aqui sabe bem que está no nosso DNA contribuir com a formação e o futuro dos jovens por meio de educação de qualidade. Sejam em instituições públicas ou privadas, faculdades ou universidades, São José oferece opções para quem pensa no futuro. Somos uma cidade que pulsa o tempo todo, impulsionando a pesquisa, a tecnologia e os novos negócios. Vem do nosso DNA a força para se desenvolver e expandir cada vez mais. A força para crescer com tecnologia, inovando o tempo todo, fomentando o desenvolvimento econômico e social. Por isso, o Parque Tecnológico de São José é o maior complexo de inovação do país, reforçando nosso posicionamento como referência mundial em tecnologia. São José dos Campos é um importante polo econômico do país, com grandes centros comerciais, industrial e logístico. Está no nosso DNA contribuir com a economia do país. Afinal, estamos estrategicamente localizados e cercados por rodovias e ferrovias que dão acesso aos mais importantes portos marítimos do país e que ligam os dois principais centros econômicos, São Paulo e Rio de Janeiro. Está no nosso DNA voar alto. Além do nosso aeroporto de São José dos Campos, temos também proximidade com os maiores e mais importantes aeroportos do país. Está no nosso DNA inovar para levar melhorias ao dia a dia das pessoas. Somos uma cidade inteligente. A primeira cidade do Ocidente onde a Guarda conta com uma frota de veículos 100% elétrica. Trabalhamos com a integração das forças de segurança municipal, estadual e federal, oferecendo um dos melhores índices de segurança do país. Está no nosso DNA oferecer opções de mobilidade e acessibilidade aos cidadãos. São José dos Campos tem orgulho de ser uma das 10 melhores cidades para se viver. Temos em nosso DNA a vocação para cuidar da saúde e bem-estar das pessoas. Estamos localizados entre a serra e o mar. São José dos Campos tem orgulho de manter 68% de área rural. Está no nosso DNA ser uma cidade que não para de evoluir para todos. São José dos Campos, uma cidade pulsante. E agora vamos conhecer as soluções entregues pelos nossos apoiadores. A NIP-BR, a Jovem Pan São José dos Campos, o Parque Tecnológico São José dos Campos e a Mestra Comunicação. Vale do Paraíba, uma região única com múltiplas vocações. A nossa é a tecnologia, é a inovação. Nós somos a NIP-BR. Trabalhamos para integrar, conectar, expandir, informar, entreter. A NIP-BR é solução corporativa, é internet, TV por assinatura, é telefonia digital. Os melhores serviços com o melhor custo-benefício. NIP-BR, sua melhor opção em internet, telefonia e TV por assinatura.
Mestra Comunicação. Uma agência de propaganda presente no dia a dia dos clientes. Do briefing à produção da campanha. Do planejamento aos resultados. Parceria no job e no happy hour. Somos também uma agência multidisciplinar, que fala todas as línguas do online e offline. A maior do Vale, atendendo grandes marcas por todo o país. Todos os dias, apresentando ideias que vendem. Todos os dias, criando estratégias que funcionam. Todos os dias, conquistando resultados relevantes. Mestra Comunicação, porque aqui, todo dia, é dia de se reinventar. Nesta tarde, teremos ao todo 3 convidados especialistas para falar sobre monitoramento eletrônico, inteligência a serviço das pessoas, tecnologias inteligentes para cidades. Eixo central desse nosso segundo webinar. Os nossos palestrantes serão Bruno Santos, secretário de Proteção ao Cidadão do município de São José dos Campos, que vai falar sobre tecnologias de cidade inteligente aplicada à segurança pública. Jefferson Timo de Oliveira, responsável pelo setor governamental da Hikvision, que abordará a seguinte temática: como tornar sua cidade mais inteligente. E ainda Jefferson Cheriagatti, diretor-geral do Parque Tecnológico de São José dos Campos, que vai comentar por que se certificar como cidade inteligente. Neste momento, vamos destacar o eixo temático do nosso segundo encontro da série de 3 webinars sobre cidade inteligente. Inovação, tecnologia e sustentabilidade são as molas que movem os projetos públicos de São José dos Campos. O uso de tecnologia está em todos os setores da cidade e também fora dela. A cada 72 horas, por exemplo, 4 satélites varrem o território do município, coletando imagens de áreas de risco, possíveis desmatamentos e infrações ambientais, entre outras informações. Na segurança pública, a tecnologia proporcionou um salto de qualidade na prestação de serviços. Temos o melhor projeto de segurança do país, que segue o conceito Smart City as a Service, com mais de 1.000 câmeras com inteligência e reconhecimento facial, monitorando todas as regiões da cidade em tempo real. Com soluções tecnológicas, chegamos aos menores índices criminais dos últimos 20 anos. Segundo dados oficiais da Secretaria Estadual de Segurança Pública do Estado de São Paulo, essa informação é da própria Secretaria. Nós ficamos 4 anos sem registro de roubo a banco e 2 sem latrocínio. Em junho deste ano, registramos queda de 80% das ocorrências de roubo de veículos comparadas com junho de 2016, antes de criarmos o programa São José Unida, que integra todas as forças de segurança da cidade. A tecnologia pulsa no nosso CSI, o Centro de Segurança e Inteligência, instalado no Parque da Cidade, considerado um dos mais modernos do mundo, responsável pelos bons resultados na área da segurança, com reflexos concretos na qualidade de vida do cidadão joseense. Em pouco mais de um ano, o CSI alcançou um dos seus principais objetivos, de contribuir significativamente para a redução da criminalidade e de ampliar e integrar bancos de dados vinculados à segurança.
Com um banco de dados nacional, Sistema Cortex, do Ministério da Justiça, e o estadual, o Detecta, um foragido da Justiça de qualquer lugar do país tem 90% de chance de ser preso em São José por reconhecimento facial ou leitura da placa do veículo cadastrado em seu nome. Por dia, as câmeras do CSI conseguem ler mais de 3 milhões de placas, além de fazerem reconhecimento facial. Os dados são analisados por homens e mulheres que fazem parte das forças de segurança na cidade, Guarda Civil, Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal, no prédio do CSI e também nas sedes dessas forças, que possuem mini centrais do CSI instaladas pela Prefeitura. São conquistas que confirmam a vocação grandiosa de São José e reforçam que cidades que investem em tecnologia e inovação na prestação de serviços conseguem avançar na solução dos seus desafios. E agora, para dar início ao nosso congresso Ideias e Debates, chamamos o nosso primeiro palestrante desta tarde, o senhor Bruno Santos, secretário de Proteção ao Cidadão de São José. Bruno é guarda civil municipal concursado, nasceu em São José dos Campos, foi policial militar de 2010 a 2015, é funcionário de carreira da Secretaria de Proteção ao Cidadão desde 2015. Possui formação em gestão pública e é especializado em políticas e gestão em segurança pública. Em 2017, atuou na Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças e, em 2018, na Secretaria de Governança, no Departamento de Gestão Estratégica. Em 2019, assumiu como diretor de Políticas Públicas para a Juventude na Secretaria de Esportes e Qualidade de Vida. Seja bem-vindo, Bruno. Olá, tudo bem? Boa tarde, Brisa. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Eu estou um pouco sem voz, até peço desculpa por isso, mas eu fiz questão de participar até para demonstrar tudo aquilo que a Prefeitura tem investido em tecnologia atrelada à segurança pública. Nós entendemos perfeitamente. Estamos aqui para ouvi-lo. É isso aí, Brisa. Eu trouxe aqui uma apresentação para apresentar a vocês, justamente naquilo que você mesmo citou, né? O São José Unida. Todo mundo sabe que São José tem no seu DNA a inovação e a tecnologia, como nós vimos no vídeo institucional da Prefeitura, no Parque Tecnológico. E nós, na segurança pública, quando assumimos a cidade em 2017, São José tinha índices de segurança muito elevados. E aí foi se pensado, então, à época, pelo nosso ex-prefeito Felício e também pelo nosso prefeito Anderson Farias, um investimento em tecnologia para nós melhorarmos os indicadores criminais da cidade. Mas uma coisa que se discute tanto, segurança pública, tecnologia, ela só funciona quando está todo mundo falando na mesma linha. E foi aí que, em 2017, nós criamos o programa São José Unida, que tinha o objetivo de integrar todas as forças de segurança na cidade com essas questões estratégicas dos indicadores criminais, otimizando o recurso humano, a Prefeitura investindo em tecnologia, e em 2021 esse programa tornou-se lei. E o que é o São José Unida? Ele integra as ações da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Federal, da própria Polícia Rodoviária Federal e também da nossa Guarda Civil Municipal. Nós nos reunimos a cada 3 meses para discutirmos todas as ações de segurança na cidade. E o que é interessante isso, viu, Brisa, e a todos que estão nos acompanhando, é que São José, em 2021, implementou como prestação de serviço, para fortalecer ainda mais o programa São José Unida, o nosso Centro de Segurança e Inteligência. Nós tínhamos, desde 2000, o antigo COI, ficava ali na região da Praça Afonso Pena. Quem é mais antigo em São José vai lembrar, em frente à Praça Afonso Pena, antiga Câmara Municipal, e nós tínhamos por volta de 430 câmeras da Prefeitura. E qual foi a solução encontrada pela Prefeitura? Nós investimos em uma nova tecnologia, ampliando para mais de 1.000 câmeras inteligentes,
Nós já estamos chegando a 1.200 câmeras aqui em São José dos Campos, e com toda essa tecnologia, a Prefeitura inovou no modelo de contratação. Tecnologia, a gente sabe que evolui muito rápido, e quando a Prefeitura, quando o poder público faz isso por aquisição, ela perde ao longo do tempo e fica obsoleto. Então, sempre o município priorizou o quê? Na gestão nossa, é contratar prestação de serviço de tecnologia. Nós sempre teremos os equipamentos mais modernos e tecnológicos à disposição da população. E por que isso é importante? Um equipamento de câmera, ele queima, a empresa que nos atende nesse contrato, ela tem um prazo estabelecido para realocar aquele equipamento. Então, a gente nunca traz o prejuízo para o cidadão e para a população. E tudo isso que nós implementamos no CSI, essas mais de 1.000 câmeras, nós temos câmeras com reconhecimento facial, detecção de movimento, pessoas. Nós temos a possibilidade de conseguir identificar um veículo somente pela marca e a cor do modelo. Muitas cidades têm essas tecnologias somente a consulta pelo emplacamento. Aqui em São José dos Campos, nós conseguimos identificar o veículo por marca e cor. Isso é importante, porque quando uma pessoa é vítima de um roubo, ou um furto, ou qualquer informação que ela tenha, ao ligar no 190 da Polícia Militar ou no 153 da Guarda Municipal, essas informações já nós recebemos no CSI e já nos ajuda na identificação desses veículos, por exemplo. Aqui em São José, nós já tivemos casos de recuperar um veículo roubado em menos de 20 minutos, graças à tecnologia do CSI. Nós temos mais de 200 portais eletrônicos na cidade, principalmente em todas as entradas e saídas de São José dos Campos. Todos os veículos aqui na cidade são rastreados, assim como também as pessoas. Leem-se 3 milhões de placas por dia nesses portais eletrônicos e circulam, em média, 250 mil veículos na cidade. Esses são números muito expressivos, mas graças à tecnologia, tudo isso nós conseguimos identificar na cidade. Atuam no Centro de Segurança e Inteligência a Polícia Militar, a nossa Guarda Civil Municipal, agentes de mobilidade urbana, apoio social e também a Defesa Civil. Todas as situações de emergência que a população nos aciona, nós recebemos essas informações no CSI. E a tecnologia, ela tem uma coisa interessante, porque qualquer situação adversa que ocorre, por conta da integração que nós temos com as bases de dados, tanto do Ministério da Justiça, quanto da Secretaria de Segurança Pública do Governo do Estado, um veículo que passa roubado, a tecnologia me emite um alerta de forma automática, me avisando o que está acontecendo e aonde esse veículo está passando. Assim também como pessoa, quando é procurada pela Justiça, ou até mesmo uma pessoa desaparecida, como já tivemos casos aqui em São José dos Campos, de encontrarmos uma pessoa desaparecida com o uso da tecnologia de reconhecimento facial. A tecnologia, ela trabalha para a gente. Isso que é importante, porque isso otimiza recurso humano e nós investimos nisso com a tecnologia. Uma outra iniciativa bacana que nós tivemos aqui em São José dos Campos, não existe em nenhuma cidade do Brasil esse modelo implementado em São José, que a Prefeitura disponibilizou mini centrais para todas as forças de segurança que compõem o programa São José Unida. Nós temos mini centrais na Polícia Federal, na Polícia Militar, na Polícia Civil, na própria Polícia Rodoviária Federal e também na sede da Guarda Civil Municipal. E por que isso é importante? Nós desburocratizamos e agilizamos os acessos às informações, integrando todas essas instituições numa mesma plataforma e no mesmo sistema. E por que isso é importante? Porque antigamente, antes do CSI, por exemplo, a Polícia Civil, ela estava fazendo alguma investigação, ela tinha que solicitar para a Prefeitura imagens, por exemplo, da câmera da Avenida JK, aqui em São José dos Campos. Hoje, com as mini centrais, eles não precisam mais, porque eles acessam em tempo real das suas próprias instituições essas imagens de mais de 1.000 câmeras que nós temos na cidade com todas as tecnologias. Isso agilizou as investigações e as soluções de crimes na cidade, fazendo com que essa burocracia de ofício, solicitando as imagens para a Prefeitura, acabasse com isso. O acesso à informação foi mais rápido e a integração com as forças de segurança
hoje, de fato, ela existe aqui em São José dos Campos, sendo São José a única cidade do Brasil a possuir esse tipo de modelo de integração de sistemas com fornecimento de tecnologia em tempo real a todas as soluções inteligentes voltadas à segurança em São José para todas essas forças de segurança da cidade. Uma outra coisa que nós temos, com a implementação desde 2021 do CSI, é o aumento da produtividade, graças ao uso da tecnologia. Esses números, eles só são possíveis hoje porque a tecnologia trabalha para a gente, como eu citei anteriormente. Ou seja, nós temos mais de 1.000 câmeras, mas nós não temos 200 pessoas, por exemplo, monitorando essas imagens. A tecnologia vai me avisando que está errado. Em média, em São José dos Campos, nós prendemos 4 procurados pela Justiça por semana. Recentemente, nesse último final de semana, foi autorizado a saída temporária de presos na nossa região. Mais de 3.000 presos foram liberados dos presídios. Isso traz um impacto na segurança pública e no dia a dia da cidade. Mas em São José dos Campos, aqueles que não voltam para o presídio, que ficam perambulando pela rua, pela cidade, a gente consegue identificar e devolver ele para o sistema penitenciário graças à tecnologia. Nesse um pouco mais de um ano que nós implementamos o CSI, já foram geradas 850 ocorrências. Isso gerado com o uso da tecnologia, fora o que acontece no dia a dia da cidade por todas as forças de segurança. Essas ocorrências são as ocorrências que a tecnologia me avisou do que estava errado. Já foram recuperados mais de 210 carros. Teve carros que foram recuperados até mesmo em menos de 20 minutos, desde a ligação da vítima até o devolvimento do veículo, inclusive veículos que às vezes não tinham nem seguro. E por que isso é importante? Porque a gente devolve um bem para a população, aquele bem que às vezes as pessoas utilizam até mesmo para trabalhar, ter sua fonte de renda, e em São José, graças à tecnologia, a gente consegue recuperar esses veículos. Já foram detidos mais de 340 pessoas presas aqui em São José dos Campos. Pessoas procuradas pela justiça por diversos crimes, inclusive até crimes internacionais, como, por exemplo, tivemos um caso que um indivíduo era procurado pelo estado do Mato Grosso do Sul, pela Justiça Federal, pelo crime internacional de tráfico de armas. Ele era um cara que alimentava o mundo criminoso de armas ilegais. Foi identificado pela tecnologia do reconhecimento facial e foi preso em São José dos Campos, graças a essa integração de sistemas, de bases de dados nacional, que nós temos através de um convênio com o Ministério da Justiça, e temos informações de todas as pessoas do Brasil inteiro, graças a essa tecnologia do CSI e essa integração, sendo São José a única cidade do Brasil que tem integração com todas as bases de segurança, atrelada à tecnologia da cidade por meio do Centro de Segurança e Inteligência. Uma outra iniciativa que nós temos na cidade, falando em inovação e sustentabilidade, que é um dos temas de discussões aqui, dos ideias e debates, São José dos Campos, há mais de 4 anos, na sua frota da Guarda Civil Municipal, utiliza-se veículo 100% elétrico. E por que isso é importante? Traz economia para o município, traz agilidade no dia a dia da cidade e também traz sustentabilidade, que é uma das grandes discussões hoje presente aqui no Brasil e no mundo. Uma das coisas que nós já tivemos de economia, porque esses veículos são veículos locados. Então, a prefeitura não adquiriu esses equipamentos, também prestação de serviço. Todo o custo de manutenção, o custo de seguro, caso de acidente, fica todo com a empresa. A prefeitura somente utiliza-se os veículos e recarregam esses veículos. Nós já tivemos uma economia de mais de 3,5 milhões de reais nessa contratação de locação desses veículos 100% elétricos. Esse recurso economizado também refere-se a combustível. Hoje, o valor que está o combustível, a economia gerada também refletiu nesse sentido. E também uma economia e um investimento sustentável, que nós deixamos de emitir mais de
1.600.000 toneladas de dióxido de carbono na atmosfera, que equivale ao plantio de mais de 3 mil árvores para recuperar a compensação desses veículos que circulariam 24 horas por dia, 7 dias por semana, se eles fossem a combustão. Mas como são elétricos, gerou toda essa economia. Uma outra iniciativa bacana, que só em São José também existe, é por meio da atividade delegada, um convênio da Prefeitura com a Polícia Militar. No início desse ano, nós entregamos veículos 100% elétricos também, por meio de locação para a Polícia Militar, sendo a única cidade do estado a Polícia Militar utilizar esse tipo de veículo. E o que ganha com tudo isso? A população, porque hoje tem mais agilidade, tem os veículos sempre à disposição, não ficamos com os veículos baixados, seja militar, seja os da nossa Guarda Civil Municipal, e é isso que importa a prestação de serviço. Fazer com que os equipamentos sejam sempre à disposição da população, melhorando a prestação de serviço e a qualidade nos serviços prestados. Mas tudo isso que eu disse, temos mais uma iniciativa que implementamos agora, recentemente, com o uso de tecnologia voltada às mulheres vítimas de violência doméstica. Um dispositivo eletrônico que essas mulheres que possuem medida protetiva aqui em São José, por meio da nossa equipe da Patrulha Maria da Penha, uma equipe exclusiva que temos para fazer o atendimento às mulheres vítimas de violência doméstica que possuem a medida protetiva, nós disponibilizamos esse dispositivo eletrônico que a mulher que possui essa medida protetiva e que está de posse desse dispositivo, se ela se sentir ameaçada, ao ela acionar esse botão, gera uma ocorrência automaticamente no nosso Centro de Segurança e Inteligência, fazendo com que o atendimento seja mais ágil e também vai rastreando essa mulher. E por que essa tecnologia ela é interessante? Ela não está atrelada ao aparelho telefônico, porque o primeiro equipamento que o agressor ele retira da vítima é o aparelho telefônico, o celular, que é o instrumento que ela solicitaria ajuda. Aqui em São José dos Campos, essas mulheres que possuem medida protetiva e que são acompanhadas pela equipe da Guarda Civil Municipal, da Patrulha Maria da Penha, possuem mais essa tecnologia para fazer esse tipo de atendimento e levar mais segurança a essas mulheres que por algum momento já foi vítima de violência. Nós já tivemos mais de 350 atendimentos aqui em São José dos Campos por meio desse programa e já prendemos mais de 70 agressores em descumprimento a essas medidas, também com o uso de tecnologia integrada ao nosso Centro de Segurança e Inteligência. Falando tudo isso, o que trouxe de resultado para a cidade e o que mais importa, que é a vida das pessoas. O nosso prefeito costuma citar que cidade, gente, como São José é a única certificada e a primeira do Brasil, ela faz com que melhore a qualidade de vida das pessoas. Isso é uma cidade inteligente, que as políticas públicas, seja com investimento em tecnologia ou na prestação de serviço, melhore a vida das pessoas. E por meio da segurança, nós conseguimos atingir esse resultado, desde a criação do programa São José Unida, com investimento em tecnologia, com investimento em inovação e sustentabilidade, nós conseguimos, por exemplo, reduzir o furto em mais de 13% nesse período de 5 anos, desde quando assumimos a gestão em São José dos Campos. O roubo, nas suas diversas modalidades, em mais de 64%. Furto de veículos, como vocês podem ver na tela, mais de 47%. O roubo de veículo, que foi o maior número, esse sim, muito graças à tecnologia, do rastreio, de toda a inteligência que existe na cidade, mais de 73%. E também o número de homicídios, que é um crime que impacta a vida da sociedade, em mais de 31%. Esses foram os principais indicadores que nós conseguimos reduzir e melhora a qualidade de vida das pessoas. E uma coisa interessante, que nós melhorando a segurança, nós começamos a atrair empresas para a cidade. E essas empresas nos procuraram para implementar as suas atividades econômicas no município, pesquisando os indicadores criminais de São José dos Campos. E atraindo empresas para as cidades, geram empregos também para a população. E passou a ser um ciclo virtuoso também graças à segurança pública nessa questão aqui em São José.
Uma das coisas interessantes que nós, como São José dos Campos, uma cidade com mais de 750 mil habitantes, nós passamos a ser modelo para outras cidades também. Nós já recebemos aqui mais de 100 visitas de órgãos de governo, instituições privadas, universidades, a própria comunidade tem acesso a tudo isso. Nós fazemos questão de prestar contas de tudo isso à população. Em mais de 5 anos dessa inovação, dessa gestão, nós conseguimos ter índices históricos aqui na cidade. Ficamos mais de 4 anos sem registrar um roubo a banco. E graças à tecnologia da cidade, o roubo a banco que tivemos, que fez com que nós perdêssemos esses índices históricos, foi que um gerente de uma agência estava envolvido e com o uso da tecnologia nós conseguimos identificar e todos eles já estão presos. Nós ficamos quase 2 anos sem o registro de latrocínio, que é aquele roubo que o ladrão tira a vida da vítima. É o crime que mais impacta a vida da sociedade. Em São José dos Campos, nós ficamos quase 2 anos sem o registro de um crime de latrocínio. 85% do crime de homicídio em São José dos Campos é solucionado, identificado e preso o autor. Esses são os dados do DEIC, aqui de São José dos Campos, da Polícia Civil, por meio da Secretaria de Segurança Pública do Governo do Estado, e 85% desses homicídios em São José dos Campos são identificados. A nacional é de 30%. E por que isso acontece em São José dos Campos? Porque existe uma integração, a tecnologia, a prefeitura investindo também nos órgãos, seja do governo do Estado, seja do governo federal, com o objetivo claro sempre de melhorar a vida das pessoas. No mês de março, em 2022, foi o menor índice de roubo da história de veículo de São José dos Campos. Eu disse anteriormente que circulam 250 mil veículos por dia na cidade. Nós tivemos apenas 13 veículos roubados no mês de março de 2022. Desses 13, 3 foram recuperados e devolvidos aos proprietários com o uso da tecnologia. Uma coisa, até para finalizar, está acabando o tempo, a gente costuma dizer o seguinte: tecnologia, integração, elas são fundamentais, seja na gestão de uma cidade, nos seus diversos segmentos. Inclusive hoje, na segurança pública, a tecnologia ela é fundamental. Temos cidades, inclusive a capital, a cidade de São Paulo, já veio nos pesquisar para implementar as mesmas tecnologias, o mesmo modelo de gestão, também na cidade de São Paulo. São Paulo passa por alguns problemas de segurança, isso é notório, por vezes estão na mídias, né? Motociclistas furtando, roubando, a sociedade lá preocupada. Em São José dos Campos, isso não acontece e virou modelo para outras cidades. Mas uma coisa que a gente enfatiza bastante, tecnologia é importante, integração é importante, mas o que tem feito toda a diferença com essa tecnologia, com essa integração, são as dedicações dos profissionais de todas as forças de segurança, dos homens e mulheres, que têm usado dessa tecnologia, usado dessa integração para atender a nossa população aqui de São José dos Campos, melhorando o dia a dia, ampliando a sensação de segurança das pessoas e melhorando a qualidade de vida das pessoas. Esse é o nosso objetivo, continuar investindo em tecnologia, continuarmos investindo em integrações com as forças de segurança, porque aqui deu certo, é o resultado que virou modelo para o Brasil daquilo que São José faz, investindo em tecnologia, integração e desburocratizando a gestão das informações também por meio da segurança pública. É isso que eu gostaria de apresentar a vocês. Estou à disposição e um bom evento a todos. Fantástica a sua apresentação, Bruno. Números realmente expressivos e daqui a pouco a gente vai abordar algumas dúvidas já para o secretário que estão chegando aqui. Você que está participando do nosso Congresso Ideias e Debates Cidade Inteligente, pode deixar a sua dúvida, deixe o seu comentário na plataforma, que ao final nós vamos abrir aqui uma mesa redonda, vamos esclarecer as suas dúvidas com os nossos participantes. Então, deixe já a sua mensagem, já chegou aqui algumas dúvidas para o secretário, então participe, mande já a sua pergunta. E agora vamos para a nossa segunda apresentação desta tarde sobre como tornar a sua cidade mais inteligente, com Jefferson Timo de Oliveira, responsável pelo setor governamental na Hikvision.
Jefferson Timo de Oliveira tem bacharelado em Ciência da Computação, com pós-graduação em redes de computadores, atuando há 12 anos em projetos de segurança pública e hoje como responsável pela área de atuação em governo da Hikvision. Jefferson, é com você. Boa tarde. Muito obrigado, Brisa. Obrigado a todos os organizadores aqui desse evento. É muito importante para a gente compartilhar também um pouco da situação hoje, das tecnologias, das soluções, de como a gente pode estar ajudando os cidadãos a se sentir mais seguro. E a Hikvision, ela é uma empresa chinesa, hoje presente em 168 países, e aqui no Brasil temos uma base forte com uma fábrica já instalada em Manaus. Hoje, 60% do que é comercializado no Brasil, a gente já consegue estar produzindo aqui no Brasil, gerando mais de 5 mil empregos diretos e indiretos, e a gente está sempre aqui investindo. No ano que vem, uma proposta em conjunto, inclusive no Parque Tecnológico de São José dos Campos, é a gente trazer o nosso centro de pesquisa e tecnologia para desenvolvermos mais tecnologias para cidades aqui no Brasil e, com isso, expandir o nosso mercado. A nossa apresentação, vamos falar de como projetar, das soluções utilizadas hoje nas cidades e um pouco do que o Bruno disse, né? Como expandir essas tecnologias, como expandir essas soluções e como a gente conseguir fazer com que as cidades hoje sejam mais seguras. Então, essa apresentação é voltada a um projeto que foi implementado na cidade de São José dos Campos. A gente foi a empresa que forneceu os produtos para a São José dos Campos, onde hoje eles estão se utilizando desta tecnologia. E o que a gente vê hoje, né? Hoje a gente vê algumas cidades que já têm o seu sistema de monitoramento, assim como era São José dos Campos há algum tempo atrás, que são um sistema de monitoramento que ele depende de pessoas estarem visualizando as imagens para eles tomarem alguma ação. Então, são sistemas de monitoramento ineficazes, que eu dependo de muitas pessoas estarem visualizando aquelas imagens para ver o que está acontecendo. Com isso, a gente vê a criminalidade aumentando cada vez mais nas cidades e uma sensação grande de insegurança por parte da população, fazendo com que nesses projetos antigos, que normalmente eram projetos apenas de vendas de produtos, podemos dizer assim, hoje a gente vê uma ineficiência na parte de inteligência, na parte de segurança, e um aumento de gastos, porque eu não tenho efetividade, eu não tenho uma manutenção na Câmara, assim como o secretário Bruno falou, a gente fez um modelo diferente em São José dos Campos, um serviço, todo um fornecimento como serviços. Então, não importa se a Câmara parar hoje ou amanhã, São José dos Campos tem sempre um tempo de resposta muito grande para a troca, para algum tipo de serviço que foi implementado lá. E como que a gente começa, né, pessoal? Muitas pessoas me perguntam, Jefferson, mas como que a gente começa? É muito legal isso, mas a gente não tem braço. Como que a gente vai startar um projeto de segurança nas cidades? Então, até ouvindo muitos secretários de segurança pública, muitos prefeitos, a gente vê que hoje um dos pontos mais importantes para a gente estar começando é nas principais entradas e saídas, né, das cidades. Então, são aqueles pontos onde tem carro entrando, carro saindo e que merece uma atenção maior com as tecnologias que eu vou falar um pouquinho à frente. Depois disso, né, o monitoramento urbano normal, onde a gente consegue povoar as câmeras em determinados pontos para visualizar algumas questões de praças públicas, enfim, locais de grande movimento. O terceiro ponto onde a gente vai estar
trabalhando é na parte de trânsito, que não só para segurança, mas hoje o trânsito inteligente tem vindo para a área para a nossa área de tecnologia de segurança, mas com o intuito de fazer uma gestão de trânsito, um fluxo de trânsito, melhorando assim o tráfego de trânsito nas cidades, em conjunto com a segurança. E, desculpa, continuando para dentro das soluções de dentro das cidades, a parte de prédios públicos, né? Então escolas, rodoviárias, hospitais, hoje que são agregados aos projetos de segurança pública. O monitoramento móvel, hoje a gente tem em algumas cidades, algumas áreas de sombras, eu não consigo ter uma fibra ótica, comunicação via rádio a uma parte rural, por exemplo. Hoje já temos soluções onde ele trafega 4G e agora com a nova tecnologia 5G, independente de ter uma transmissão direta via fibra ótica ou via rádio. A sinalização digital hoje já é totalmente integrada a todas essas soluções. O que é a sinalização digital? Aquelas sinalizações da cidade, por exemplo, uma sinalização de trânsito, um desvio, a velocidade da via, enfim. Hoje a gente já consegue agregar todas essas soluções em conjunto no projeto. E o centro de comando e controle, né, que ali é onde que vai, o CSI de São José dos Campos, que ali é onde que vai ter as pessoas, onde vai observar, e ali eu tenho umas telas, ali eu tenho um data center, ali eu tenho um storage, ali eu tenho um servidor, e ali eu tenho todo os equipamentos necessários a prover essa tecnologia para cidades. E aí a gente começa, né, pessoal, no cenário que a gente colocou de entradas e saídas, como que essa solução vem ajudando as cidades. Como o Bruno falou, é uma solução muito importante porque elas conseguem estar trabalhando, verificando, ela faz uma leitura das placas dos carros e ela consegue saber se aquele carro ele é roubado, se tem algum sinistro. E o grande diferencial que eu vejo em São José dos Campos, associado à tecnologia, foi exatamente o que o secretário falou, a integração dos bancos de dados nacionais e estaduais. Então, hoje, São José dos Campos, além de estar observando os carros que comumente trafegam em São José dos Campos, hoje também carros de outras cidades, carros de outros estados que estão passeando lá ou que estão fazendo alguma ação lá, seja de boa fé ou de má fé, também consegue fazer uma análise desses veículos devido à integração do sistema com os bancos de dados nacionais e estaduais que hoje existe lá. Então, além da leitura de placa, o que essa solução também faz? Eles conseguem agregar também e pesquisas por perfis do carro. Então, se o carro é um sedã, se o carro é um carro SUV, a cor do veículo, o tipo de veículo. Por quê? Porque nem sempre em um sinistro a gente não tem ali, a pessoa não consegue anotar a placa e viu que é um Corolla preto e ela manda para a central, olha, o Corolla preto fez um sinistro e a partir disso a gente consegue estar colocando no sistema para fazer uma pesquisa. Os cenários de monitoramento urbano, então, são diversos sensores. Eu costumo dizer que todas as câmeras de São José dos Campos são sensores, porque sensores, elas são capazes de analisar comportamento, elas são capazes de analisar faces, elas são capazes de analisar a placa de carro. Todas as câmeras hoje de São José dos Campos, elas têm essas características. Qualquer dessas câmeras, elas têm essas funcionalidades de inteligência integrada. Então, eu posso alocar a tecnologia, que eu estou com reconhecimento facial, hoje eu acho que esse produto vai me posicionar melhor para uma análise comportamental, uma análise de um carro. Então, todas as câmeras hoje são preparadas, todos esses sensores são preparadas para isso. E uma solução muito interessante que o secretário falou, que é o reconhecimento facial, e mostrar um pouco de como que funciona esse reconhecimento. Como ele falou, hoje 4 pessoas por semana hoje são
são pegas, né, por esse sistema. Aqui, por exemplo, um sistema está instalado na UPA, porque a UPA é uma grande quantidade de gente, muitas pessoas passam. Então aqui ele mostra, ele tem um banco de dados, o banco de dados que a gente tem integrado. Então se, por exemplo, uma pessoa passar por aí e ela tiver num banco de dados como procurado, por exemplo, ela solta um alarme direto no CSI, onde a força presente, a Guarda Municipal, a Polícia Militar, eles vão fazer uma ação imediata com essa pessoa. E bem interessante que, além do facial também, existe uma questão de pesquisas por características das pessoas, né? Então, aquela pessoa, ela não está em um banco de dados nem da cidade, nem do estado, nem nacionalmente, mas ela cometeu ali um sinistro e a gente tem umas características, por exemplo, ela está com a roupa amarela, ou ela está com óculos, ou ela está com uma mochila, e isso a gente consegue estar jogando para dentro do sistema e buscando essas características em determinado horário, em determinado ponto onde foi ocasionado aquilo lá. Então aqui são vários tipos de pesquisas que a gente consegue fazer, pessoa com bicicleta, por exemplo, com mochila, com uma roupa clara, e isso o sistema já traz todas essas informações para a gente, sendo muito eficiente. O que isso traz de benefício, pessoal? O benefício é que o sistema trabalha para as pessoas. As pessoas não ficam buscando do sistema alguma informação. O sistema leva notificações e a informação para a pessoa, daquela pessoa está procurado, daquele carro não está corretamente, enfim. No mesmo caso do trânsito inteligente, né? Então, hoje a gente consegue, nessas mesmas câmeras, a gente consegue verificar se um carro está na contramão, se um carro, por exemplo, está estacionado num local proibido. Hoje, já evoluindo, já temos soluções, em conjunto com soluções semafóricas, onde a gente consegue ver se um carro cruzou um sinal vermelho, se ele fez entrou em algum cruzamento onde ele não poderia entrar, e isso tudo, inteligência chegando ao CSI com as informações necessárias. E aqui falando um pouco, a gente falou um pouco do monitoramento móvel, né? Hoje muitas pessoas falam daquelas câmeras corporais, que não precisa ser utilizada somente para a polícia militar, para os agentes de forças, hoje também são utilizados pelo Detran, até para a própria segurança do agente, e alguns tipos de abordagem, onde são produtos que eles trabalham aí 100% autônomos, né? O que é isso? Eles têm bateria para estar funcionando em até 12 horas, eles têm uma conexão 4G, agora também 5G, e também eles conseguem fazer armazenagem local de até 7 dias, se eu precisar de ficar em uma operação muito longa com esse equipamento. E também, falando de tecnologia, falando de sustentabilidade, né, as câmeras que já vêm com tecnologia solar. Então, são produtos que já se utilizam hoje de placas solares, ou vêm com difusor e bateria, e eu coloco em um local mais distante, onde eu ainda não tenho uma energia, algum ponto para energizar aquela câmera. Ela já vem também com conexão 4G e agora também 5G. Então, são produtos que nos ajudam a eu ter esse sensor, essa câmera, em qualquer ponto da cidade, independentemente de conexão e ponto elétrico. E como que eu faço, pessoal, para fazer o gerenciamento de todas essas soluções? Lá em São José dos Campos, a gente tem um sistema que a gente chama de Hike Central, onde a gente consegue agregar todas essas soluções de forma efetiva e de forma inteligente. Então, todas as partes veicular, controle de acesso, a parte de telas, video wall, a gente integra nesse sistema. E ele nos dá ajuda, São José, por exemplo,
a ter todos os dados, todos os relatórios de entrada, saída, quantas pessoas foram presas, quantos carros que estavam procurados foram encontrados, quantos carros sem IPVA estavam rodando na rua. Então, ele consegue gerar todos os relatórios de forma eficiente e entregar para o CSI para tomar as devidas ações. Aqui é um exemplo que a gente utiliza lá de um mapa interativo. Então, a gente tem um mapa da cidade no sistema e é um modelo disso que a gente vem falando de inteligência. Então, a câmara gera uma notificação lá no CSI, as forças recebem isso, ela já tem o posicionamento GPS geolocalizado de onde é, eles já conseguem ver a viatura mais próxima e conseguem ter uma eficiência muito rápida em atendimento a esse chamado. Então, são todos os recursos de tecnologias que se utiliza para ter um atendimento rápido e dar mais segurança aos cidadãos. A gente vê que um grande ponto, e o que se falou muito, são integrações de várias plataformas, né? Então, hoje, quando você vai no CSI, você vê várias plataformas trabalhando em conjunto, e o sistema permite que essas integrações sejam feitas, não só por câmeras, mas por alarmes, por analíticos, seja análise de veicular, seja análise facial, e também aplicações de terceiros, outros fabricantes, outros sistemas que desejam trabalhar em conjunto para entregar maior solução lá em São José. E o Centro de Comando e Controle, né, que a gente falou lá, como sendo uma das disciplinas, onde a gente tem lá, onde a gente consegue ter toda a parte de visual, é onde a gente fornece o que a gente chama de video wall, que são as telas integradas, mostrando ali todas as aplicações, toda a parte de segurança, tudo o que está acontecendo, não só nas câmeras, mas em todas as aplicações que São José dos Campos leva até aquele centro de inteligência, e isso pode ser feito lá. A gente tem telas OLEDs de LCD, hoje já estamos inovando com tecnologia 100% em LED também, onde a gente tem mais eficiência, mais resolução e consegue ter a integração aí de todas as plataformas em um centro de comando e controle. E para finalizar, o sistema de vídeo monitoramento, o sistema de segurança eletrônica, ele depende de várias disciplinas, né? Eu não posso falar que é só um produto de vídeo monitoramento, eu não posso falar que é só um servidor, eu não posso falar que é só um servidor de armazenamento, que a gente chama de storage, que eu faço para aplicação. É a integração de todas essas disciplinas. E eu vejo que São José se tornou uma referência não só pelo uso dessa tecnologia, mas como o secretário falou, hoje há uma contribuição dos profissionais que trabalham na parte de segurança, uma integração de todo esse banco de dados, onde realmente a gente consegue trazer todas as informações, aglutinar todas as informações, integrar e a gente ter uma informação concisa, seja de pessoas, seja de parte veicular, fazendo assim a gente reduzindo os custos, reduzindo a criminalidade, tendo esses índices aí que o secretário nos mostrou. Bom, pessoal, isso aqui é um pouco das tecnologias que a gente consegue agregar em projetos de cidades. Hoje a gente tem São José como uma referência justamente pela usabilidade de todas essas tecnologias que eles têm utilizado para escalar esses produtos em segurança, e a gente tem feito esse trabalho em cada vez mais cidades. E a gente fica aberto, a gente está à disposição também de mostrar um pouco essa tecnologia em loco, mostrar um pouco de como funciona, não só no PowerPoint, mas a gente
leva também essas tecnologias a outras cidades, e a Hikvision fica à disposição aí de estar mostrando para vocês. Era isso que a gente queria passar o recado, fico à disposição e, mais uma vez, muito obrigado pelo espaço e pelo evento. Obrigada, Jefferson, pela sua apresentação. Daqui a pouquinho o Jefferson volta, juntamente com o secretário Bruno, para a nossa mesa redonda. Então, você que está nos assistindo, participe enviando a sua dúvida. Pode mandar já a sua pergunta aqui para nós, que depois nós vamos ter esse momento de bate-papo com todos os palestrantes. E agora vamos para a próxima apresentação desta tarde. O tema será Por que se certificar como cidade inteligente, com o Jefferson Cheriegatti, diretor-geral do Parque Tecnológico de São José dos Campos. Ele é engenheiro de materiais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e formado em administração de empresas pela Kensington College of Business. Tem MBA executivo pela Fundação Dom Cabral. Conta com mais de 20 anos de experiência profissional desenvolvida nas indústrias de bens de consumo, serviços e governo, e também em companhias de diferentes portes e foco de atuação, como a Unilever, a Smolan e a Valec. Ao longo da carreira, elaborou e implementou diferentes estratégias e planos de negócios, formou times de alta performance, liderou startups, participou ativamente de processos e conduziu processos de integração. Seja bem-vindo, Jefferson. Brisa, é um prazer enorme estar aqui. Bruno, Jefferson, meu xará também, e a todos os congressistas, um prazer enorme estar falando com vocês aqui de tarde. O meu reloginho, por algum motivo, não disparou aqui só, gente. Talvez esteja aparecendo lá para o Ger. Aí, agora foi. Obrigado. Pessoal, antes de começar a falar do que eu vou falar na minha parte da apresentação, eu queria dar um pouco para vocês o testemunho de alguém que chegou na cidade há 8 meses atrás, o impacto que isso teve para mim como cidadão, né, disso que o secretário, né, e o meu xará falaram, né, a respeito de toda essa tecnologia. Mas, mais do que isso, eu queria te convidar para vir aqui no Parque Tecnológico conhecer isso em primeira mão. É muito fácil. Entra no nosso site, pequetec.org.br/visite, e lá você consegue fazer o agendamento no que a gente chama do Pequetec Open, que é um acesso que a gente dá para a população poder vir e conhecer algumas dessas coisas dentro do Parque Tecnológico, e um dos locais que a gente leva as pessoas é justamente lá no CSI. Porque se você ficou com um gostinho na boca ou com alguma dúvida a respeito do que foi apresentado para você até agora, quando você chega lá e vê, é diferente. É sensorial, você olha e fala, nossa, vou dar a minha reação, né? O dia que eu fui a primeira vez lá, chegou de noite, eu peguei o telefone, liguei para minha esposa e falei, olha, sabe aquele negócio que a gente vê em filme, do FBI, não sei o que, acompanhando? É aquilo mesmo. Né? Eu já peguei algumas situações dessa que o secretário comentou em loco, que você está ali com uma visita institucional, né, com algum governador ou algum prefeito acompanhando, de repente toca o alarmezinho ali, e aí as câmeras do centro tem um pedaço lá que elas vão em cima daquilo que foi detectado, você começa a ver as pessoas trabalhando e aí segue a apresentação ali, a Carol, o Romário, o Peter estão fazendo a apresentação, e já aconteceu umas 2 vezes de eu presenciar 5 minutos depois, 10 minutos depois, chega lá a nossa guarda municipal, a polícia, e faz a abordagem naquele carro, naquele suspeito. Então, é muito legal porque quando você vê isso, você ganha um outro sentimento de segurança dentro da cidade. Né? Uma outra coisa interessante de mencionar nisso, e aí começando a fazer a transição para o meu tema, é esse sentimento de segurança, ele acontece 2 coisas. Ele é real mesmo. Né? Você sente o trânsito fluir mais fácil, você sente que você está mais seguro, menos propenso a ter assalto, você não escuta notícia na televisão, ou no jornal, na rádio, a respeito de tantos, né, coisas que perturbam tantas as pessoas em grandes centros urbanos. Mas tem uma outra coisa que acontece. Ao longo do tempo, isso vai criando um novo comportamento. Que comportamento é esse? Quem quer fazer alguma coisa que vai atentar contra a segurança pública, começa a sacar que fazer isso em São José dos Campos é uma furada, né? Ele vai ser pego, ou ele vai ser preso, ou ele... Enfim, não vai dar certo, né? Às vezes o cara rouba o carro numa cidade vizinha, ou em outra cidade, e desova aqui no centro de São José. Hoje as câmeras pegam, no dia seguinte o carro está entregue. Então, assim, com o tempo vai mudando o comportamento e a cidade vai começando a ficar mais segura porque tem um efeito maior, que é um efeito onde as pessoas param de criar situações
que vão botar em risco a vida da população, porque eles já sacaram que não é um bom negócio fazer isso. Então, eu diria assim, né, longe daquele filme do Minority Report com o Tom Cruise, né, mas pensando em comportamento, a bandidagem começa a olhar e falar, cara, o risco ali em São José não vale a pena não, vamos para outro canto. Isso reforça ainda mais a capacidade da cidade de atrair pessoas que estão querendo vir para uma vida de qualidade, querem vir trabalhar, querem vir produzir, querem vir estudar, querem vir fazer pesquisa, querem vir fazer aquilo que todo cidadão do mundo deveria ter, tranquilidade para ter a sua vida numa cidade que tem conforto, numa cidade que tem uma série de atrativos, numa cidade economicamente ativa, enfim, aquele orgulho que todo josiense sabe e que o brasiliense aqui, depois de 9 meses, se apaixonou perdidamente por isso, né? E vamos falar, então, da questão de certificação de cidade inteligente, tá? Para isso, eu posso pegar 2 analogias, tá? A primeira, como que era esse mercado de novas tecnologias para cidades inteligentes no Brasil até São José fazer a certificação? Ele era um mercado que tem, obviamente, uma série de soluções, né, que vão desde o monitoramento de satélite, como a Brisa comentou logo lá no início, até os sistemas avançados de controle de fronteira do município, como o Jefferson acabou de comentar, até todo o impacto e melhoria de segurança, como o secretário falou, né? Isso daí, de diversas formas, você pode fazer, coisas ligadas à educação, enfim, todas as áreas do dia a dia. E aí as cidades falaram, poxa, saiu lá da OCDE todas aquelas determinações ou indicativos de coisas que a gente poderia fazer para tornar o planeta mais sustentável, mais resiliente, mais inteligente, para que a gente pudesse ter uma relação com o planeta, vamos dizer assim, mais íntegra, talvez, né, de melhor qualidade, onde a gente dá e recebe ao mesmo tempo, e não só aquela exploração selvagem, né, como a gente vinha fazendo. Isso daí tudo, né, gera, então, uma série de interesses de empresas, de organizações, de pessoas, de universidades, enfim, de querer melhorar as coisas, vamos chamar assim. Só que como é que você mede esse troço? Né? Como é que você sabe que você saiu de um lugar para o outro? Todo mundo que trabalha com gestão, e se você é uma executiva, se você é um empreendedor, se você é uma administradora pública, né, o reitor de uma universidade, você sabe que se você não mede, se você não tem como medir alguma coisa, é como se aquilo fosse uma informação dentro de uma caixa preta. Imagina se eu te perguntasse aqui agora, quantas donas de casa em São José dos Campos têm inglês, estudaram inglês? Ou quantos profissionais e profissionais que estão no mercado de trabalho estudaram inglês? Se eu não sei e eu não tenho uma forma de medir isso, por exemplo, como é que eu vou saber se a gente está bem ou está ruim, ou o que eu tenho que fazer para melhorar? É aí que entra uma certificação. No passado, muitos jornais, revistas, né, empresas criavam alguma maneira de dizer que uma cidade era certificada, né? E aquilo ali servia muito de boa, né, para você mostrar, olha, tá aqui, ó, temos esse selo. Isso daí respaldou, obviamente, uma série de municípios, né, tanto que estavam fazendo programas, estão fazendo bons programas, como muitos que queriam tirar ali uma informação para gerar e tal, enfim. Só que, de novo, muitas dessas situações não são comparáveis, porque como é que eu comparo a minha cidade, que de repente ganhou uma certificação dessa, da revista A, B ou C, com Singapura? Como é que eu comparo ela com Boston? Como é que eu comparo ela com Londres, onde hoje a gente assistiu o enterro da Rainha Elizabeth II? Como que eu comparo? Aonde que eu sei? E aí é que a gente teve a sacada em São José, dada a quantidade enorme de políticas em todas as áreas da administração municipal, de falar, cara, e se a gente trouxer uma linguagem para cá que é comum, que é global, que é comparável e que toda empresária, todo empresário, toda executiva sabe, usa e conhece? E se a gente trouxer para cá alguma coisa que ajudasse a gente a entender isso tudo à luz de uma norma internacional da ISO? Quem aqui não trabalha em empresa e não está careca de saber, né, que toda empresa que quando começa a ficar num outro patamar, que tem que enfrentar um mercado muito mais competidor, concorrente, que tem uma base de clientes exigentes, eles têm que investir em políticas de qualidade. E uma das primeiras coisas que essa empresa faz, ela se prepara para conseguir certificar os seus processos com uma ISO. A ISO 9000, que é o caso da qualidade, a ISO 14000, que é o caso do meio ambiente, por aí vai. As empresas e as pessoas estão acostumadas com isso. Um processo de certificação ISO não é um troféu,
né? Por mais bonito que seja, vamos fingir que esse aqui é o troféu, né? Que eu pego lá e tiro e boto na prateleira. Não. Um processo de certificação ISO é um processo de melhoria constante. A primeira coisa que você vai fazer é definir esses indicadores. Só que a ISO já dá isso para a gente. Existem 3 normas internacionais, que é a ISO 37120, 121 e 123. Eu acho que eu errei a 121, a 122, enfim, são 3. Uma mede indicadores de cidades resilientes, a outra inteligentes e a outra sustentáveis. Eu nunca lembro qual, mas não tem problema. Ao todo, 279 indicadores. O que quer dizer isso? Tem a mesma definição aqui, que tem em Boston, que tem em Singapura, que vai ter em qualquer lugar do planeta. E são todas baseados na OCDE da ONU. Então, ou seja, são indicadores que a ISO olhou globalmente e falou, cara, se eu quero alcançar aquele planeta mais sustentável, mais resiliente, mais inteligente, ter aquela relação mais íntegra e honesta com o nosso planeta, de forma que a gente pegue, mais devolva, está aqui a maneira como a gente vai medir, está aqui como isso vai ser feito. Um processo de certificação desse é muito complexo. Por quê? Você tem que ter um organismo dentro do país que possa fazer aquela certificação. Mas no Brasil a gente tem um organismo fantástico, se você estudou engenharia igual eu, você conhece, que é a ABNT. A ABNT é que é a responsável por trazer essas normas internacionais e aplicar no Brasil. E esse foi o trabalho que a gente fez. A gente teve a loucura de falar, ABNT, vamos trazer essas 3 normas para o Brasil? E a ABNT topou o trabalho. Então, de um lado, o Parque Tecnológico, junto com a Prefeitura, começou todo o trabalho de ver, dado aqueles 279 indicadores, aonde eles estão? Quem é responsável por essas áreas? Então, você imagina o seguinte, dentro de uma grande inovação, dentro de uma grande organização, uma prefeitura é uma grande organização, você tem uma série de departamentos diferentes ou secretarias. No nosso município são 16. Se eu falei besteira, Bruno, você me corrige depois. Você vai ter que ter uma coordenação entre essas 16, porque aqueles 279 indicadores vão estar espalhados entre essas 16 secretarias. Mas não é só isso. Tem indicadores, nesses casos, que fogem à competência do nosso prefeito. Elas estão na Sabesp, elas estão no Corpo de Bombeiros, que são entidades que fogem ao controle do prefeito, mas elas estão dentro, porque elas impactam a vida da população. Elas estão dentro daqueles 279 indicadores da ABNT. Então, ao fazer isso tudo, o município teve a ideia de falar o seguinte, cara, vamos atrás e vamos estruturar isso. Aí você tem algumas situações. Situação número 1. Se você não tem a atividade em questão, não tem como você medir, concorda? Porque você nem tem aquele negócio, aquela iniciativa não existe, como é que você vai medir? Então, isso aí vai gerar uma ação para você criar um programa. 2, suponhamos que você tem um programa, ele está funcionando, cobre um dos indicadores, mas você não tem informação, você não sabe o nível. Pega aquele exemplo que eu dei lá do inglês, quantas pessoas fazem inglês no município, ou qual é a metragem de áreas destinadas a esporte, áreas públicas destinadas a esporte no município, esse tipo de coisa. Tem quadra de futebol, tem piscina, tem uma série de coisas, tem praças na cidade, mas a informação ela pode não existir, mas a ação existe. Então aí você tem que ir atrás e você tem que arranjar uma maneira de medir isso daí, beleza? Às vezes você tem ação, tem medição, mas ela é uma medição que ela está absolutamente espalhada. Algumas pessoas sabem de cabeça, outras têm anotado no Excel, outras têm num sistema, e essa informação, às vezes, está toda estruturada e você tem que arranjar uma maneira de estruturar essa informação. Tá? Quando você tem isso tudo e tem todos esses indicadores com essas informações e essas evidências, aí você pode ir atrás de certificação. E isso significa dizer, num determinado momento, que não sou mais eu falando, não é mais o secretário Bruno falando, não é mais a Hikvision falando, não é mais nem a consultoria que trabalha com a gente, a Fres, falando. É um auditor da ABNT, que é uma pessoa de carreira pública, que vai estar avaliando aquilo como é um certificado de ISO quando a gente faz dentro da firma, né? E ele vai dizer o seguinte, está aqui as evidências de que você tem o controle e monitoramento conforme a gente entende que tem que ser conforme a norma internacional. E aí ele vai dando um tique naquilo ali. Pra vocês terem uma ideia, esse processo ele é tão exigente que dos 279 indicadores, tem 54 que se você não conseguir o mínimo, você pode ter tirado medalha de
platina em todos os outros indicadores. Você não ganha o certificado, né? Poxa, legal, atingir esse daí, atingir todos os outros, aí você fica apto a fazer a certificação. E você passa a ter, essa é a maravilha, na mão do município, um dashboard com todos os indicadores medidos e quais os níveis que isso estão na cidade hoje. Vão ter indicadores, como o nosso secretário Bruno mostrou, que estão despencando na segurança pública. Ótimo. Vão ter outros indicadores que talvez não, vão ter indicadores que vão estar apertando, enfim. Você tem o painel de controle, e aí a administração municipal pode fazer o quê? Começar a montar os programas de melhoria naqueles índices. Essa que é a mágica, gente. Por quê? A certificação de cidade inteligente, resiliente, sustentável, ela é um processo de melhoria contínua. No primeiro ano, a gente se habilita e ganha a certificação. A cada ano, eu tenho que recertificar. Então, a cada ano, vão vir os auditores da BNT e vão ver se a gente mantém. Do outro lado, o município agora tem, e essa é uma das grandes coisas, a perenidade de uma política pública. Por que isso? 2 motivos. Motivo número 1. São coisas que, ao se fazer, melhoram a vida da população. É o teu acesso para marcar, para acessar uma série de exames e programas, né, dentro do portal do cidadão. É o teu estacionamento de trânsito, que você pega o teu celular em casa e sabe se vai ter estacionamento lá na rua que você está querendo ir. É o monitoramento de todo o fluxo de transporte público na cidade, onde a gente sabe ter um controle se o ônibus está adiantado, se está atrasado, se está no horário, e tem um telefone lá. Enfim, são uma série de coisas que melhoram a vida da população. Quer ver uma coisa muito boba? Eu ainda não me acostumei positivamente. Às vezes eu chego num semáforo, né? Estou chegando, descendo ali no Arco da Inovação, vindo lá do Aquários, e às vezes está aquele trânsito enorme ali, né? Aí eu falo, caramba, vai demorar uns 4 sinais até isso daí abrir. Imagina, abre um segundo eu já fui embora. Por quê? Porque tem controle inteligente do semáforo. Ele abre e fecha dependendo do tráfego que tem ali na região. Tem pontos na cidade que tem problemas? Tem, mas aí dá para você evoluir. Vou dar um outro exemplo, saindo do trânsito. Agora, para o controle de um dos maiores problemas que aflige as cidades que tem um perímetro urbano relevante, que é o nosso caso, assentamentos ilegais. Hoje, aqueles quatro satélites que passam a cada 3 dias e fazem imagens do município, eles olham toda a região e veem se tem algum local de 3 em 3 dias, se abriu uma brecha, né? Abriu ali um clarão ali, chegou a 20 metros quadrados, uma coisa assim. O pessoal sabe que ali está sendo colocado um assentamento ilegal se não existe uma ordem de que ali vai ter que ter um assentamento, uma fábrica, alguma coisa. Dá tempo de ir lá e acabar com aquilo antes de você ter ali algum assentamento ilegal, quer o que seja. São Paulo, capital, vive muito esse problema no seu entorno, por exemplo. Só que essa foi a fase 1. Sabe qual é a fase 2 agora? A fase 2 agora, né, a evolução para o próximo ano é o seguinte, cara, mas para abrir um negócio desse, dá para abrir na enxada? Não dá. Tem que ter umas 5 patrões diferentes, pessoal. Tem que ter aqueles grandes caminhões, aquelas grandes escavadeiras que abrem aquilo ali. A prefeitura foi lá e identificou os 5, que são os 5 que é possível fazer esse tipo de coisa. Isso agora permite o secretário Manara do Meio Ambiente de fazer o quê? Permite com que ele vá atrás, junto com o prefeito, junto com a Câmara Legislativa, e aprove uma lei para dizer, olha, agora todo veículo desse na cidade vai ter que ter um chip de GPS, vai ter que ter uma permissão de funcionamento, etc. e tal. Sabe o que significa dizer isso na praça? Que a prefeitura agora já está num passo de poder fazer o seguinte, nem a máquina que gera o problema que o satélite vai pegar, a máquina vai existir para fazer aquilo. Então você inibe antes. A longo prazo, tem aquele mesmo efeito que eu comentei do trânsito e da segurança. Ao longo prazo, as pessoas falam, cara, você quer abrir um loteamento clandestino? Não, esquece São José, porque lá não dá, os caras não tem nem máquina para operar lá que a gente não consegue. São esse tipo de coisa. Então, são políticas que na prática melhoram a tua vida. Então, o que acontece? Se um prefeito, uma administração como essa, nosso prefeito e o vice-prefeito foram lá e ganharam a certificação, ano que vem a gente tem que manter, ano que vem a gente tem que manter e assim vai. Quando terminar o ciclo dessa administração e vier uma nova certificação, quem que vai ser a administração doida de querer perder um negócio desse que tem um impacto tão sensacional na vida da população? Na prática, isso também tem efeitos, como o secretário comentou, de atração de investimentos. Exemplo, todo ano você vai fazer seguro de carro, se você tem um carro.
Você precisa botar o CEP lá da tua residência, aqueles dados e tal. Com base naquilo, as seguradoras sabem se você está numa região mais propensa ou menor ao risco de ter o seu carro roubado. Porque se o cara não tem o seguro e o CCI conseguiu pegar, ótimo. Mas se você tem o seguro, para a seguradora isso é um problema, né? Porque ela que vai ter que pagar o teu seguro lá na tabela FIP. Só que você está no município que não tem esse problema, opa, você paga menos seguro. Olha que legal. Né? Isso agora, no teu carro particular, agora você imagina para seguro de implementação de parques industriais na cidade, uma série de coisas. No fundo, o que significa isso é que o município se torna mais atrativo. O risco de fazer negócio aqui, o risco de estudar aqui, o risco de morar aqui reduz. A facilidade ao acesso dos serviços, a maneira com que você tem de curtir, passear na cidade à noite, fazer o que você quiser fazer dentro da cidade melhora, e isso acaba atraindo uma população qualificada para a nossa região. Aí entra o papel do Parque Tecnológico, de poder trabalhar em cima disso para atrair para cá empresas de base tecnológica, para que a gente possa ter empregos de boa qualificação e a gente trabalhar na cadeia de ensino nosso, desde o fundamental até a universidade, e fazer a inserção dessas pessoas em cada vez mais empregos que vão usar bastante isso daqui, que vão pagar um salário melhor, que vão dar condições de a população ganhar mais e ter uma vida melhor. Um dos grandes trabalhos que a gente faz é justamente esse, de capitalizar todo esse bem econômico que é gerado através de uma certificação que é internacional e que a gente pode comparar com mais de 100 cidades no mundo que tem, das 4 milhões de cidades, né, e ter uma vida mais tranquila e mais próxima para a nossa população. É isso aí. Pessoal, passo de volta para vocês, mas já fico aqui para a mesa redonda, né? Podem fazer as perguntas. Bacana, Jefferson. Sim, vamos dar início então agora à nossa mesa redonda. Obrigada pela sua apresentação, Jefferson. O nosso outro Jefferson, não, minto, o Bruno, o nosso secretário, ele tem uma coletiva de imprensa daqui a pouquinho com o prefeito de São José dos Campos, então ele vai poder ficar com a gente até 14h30, ou seja, só mais 5 minutos. Então já chegou uma pergunta aqui para o secretário Bruno Santos, então vai para ele. Bruno, a seguinte pergunta do Wellington Leite Protássio. O senhor acredita que empresas privadas de tecnologia voltadas para a segurança podem participar deste trabalho conjunto com o poder público por meio de um acordo de cooperação técnica, oferecendo sistemas de monitoramento de logradouros públicos, né, ruas, avenidas, praças, etc. De que forma a iniciativa privada pode auxiliar o poder público? Bruno. Perfeito. Nesse caso, existem alguns municípios que já utilizam ações com câmeras privadas. Uma grande questão que tem que ser analisado hoje é a Lei Geral de Proteção de Dados. É uma das questões que dificultam um pouco dessa integração. Mas aqui em São José dos Campos, nós já temos algumas iniciativas de ter essa discussão, inclusive com uma proposta de lei no município, para aquelas empresas privadas ou shopping centers, grandes empreendimentos, puderem disponibilizar essas imagens de toda essa tecnologia para estar sendo o nosso Centro de Segurança e Inteligência. É positivo, isso ajuda bastante. Aqui em São José dos Campos, por exemplo, a Polícia Militar, ela tem aquele programa Vizinhança Solidária, que os munícipes instalam câmeras particulares nas suas ruas e disponibilizam acesso a essas imagens à Polícia Militar. Então é algo que dá certo, porque toda a informação, seja ela por meio da tecnologia ou não, ela é importante e ajuda as forças de segurança, principalmente para solucionar crimes, e isso aqui de São José dos Campos também é uma coisa que a gente enxerga muito de forma positiva. Fazendo um gancho rapidamente aqui com a participação do Jefferson, né, o nosso representante aqui do Parque Tecnológico, tem startups que têm ajudado a prefeitura, Bruno, nesse sentido? Tem startups sim. Inclusive nós recentemente testamos um óculos inteligente, de uma empresa de São Paulo, é um óculos que vai ter uma integração com o CSI, é um óculos que tem o reconhecimento facial, leitura de placas na a lente direita do óculos para o agente, uma comunicação real, em tempo real, e o Parque Tecnológico, por meio de uma startup,
já fez contato com essa empresa que havia nos procurado e, de forma conjunta, eles estão trabalhando nessa nova solução. Mas o parque, como o Jefferson citou, nós temos os satélites na cidade, que é o sistema Observa da prefeitura. Nós temos imagem a cada 72 horas, desenvolvido por uma empresa que está no parque, chamado Visiona, que ela tem essa solução entregue para o município, que de alguma forma nós também utilizamos, quando necessário, pelo CSI, essa tecnologia que a prefeitura tem contratado de uma empresa incubada no Parque Tecnológico. Obrigada, Bruno, pelas respostas, pela sua participação. E encerramos, então, agora a participação do secretário Bruno Santos em nosso Congresso Ideias e Debates. Boa tarde para você, Bruno. Boa tarde, Brisa. Peço desculpa mais uma vez por esse compromisso, mas eu me coloco à disposição, até mesmo se tiver outras dúvidas ou perguntas, pode nos procurar que a gente de alguma forma responderemos depois, tá bom? Obrigado, valeu, Jefferson, um abraço a todos. Obrigado. Muito bem, agora a gente fica com os charás aqui. Vamos falar com o Jefferson Timo de Oliveira, tem uma pergunta para você. Do também Wellington Leite Protásio. Sistemas inteligentes privados que monitoram áreas públicas podem ser inseridos para auxiliar o monitoramento de segurança do poder público? Sim, assim como o secretário falou, hoje tem um trabalho de algumas câmeras colaborativas que são chamadas, onde hoje elas já se integram com sistemas hoje da segurança pública, seja de estados, seja de cidades, onde essas imagens dessas câmeras colaborativas, que podem ser de empresas privadas, podem ser até mesmo de pessoas físicas, elas ajudam em alguma pesquisa, em alguma busca, e hoje a própria cidade de São Paulo já utiliza, várias cidades já se utilizam desse modelo de negócio também. Pena que o secretário saiu e nos deixou, mas vamos pegar o gancho da parte da segurança pública. Até mesmo foi aqui uma das perguntas também do Wellington, nessa parte do monitoramento, né? De que forma a gestão do trânsito pode ajudar na parte da segurança pública? Bom, hoje a gestão do trânsito é fundamental, falando de segurança pública também, porque entradas, principais vias, se alguma pessoa comete algum sinistro, é por onde elas vão passar. Eu tendo tecnologia ali, onde eu estou visualizando um carro onde ele está em alguma operação de fuga, por exemplo, a gente, pelas vias, a gente consegue acompanhar e fazer um track de por onde ele vai passando e a gente tem ações. A gente viu aí no caso de São José dos Campos, algumas operações, inclusive, foram divulgadas, onde o delinquente saiu de dentro da cidade, pegou rodovia e ainda assim conseguiu apanhá-lo. Mas hoje essa tecnologia, além da parte de segurança, ela vem também fazendo uma gestão de trânsito, né? Aquela avenida eu tenho mais trânsito, eu preciso utilizar a agência da parte semafórica, de controle, que o veículo que abre por um sentido, a outra fica menos tempo. Então, hoje a solução trabalha de forma bem integrada aí. Agora, para o outro Jefferson, o Jefferson Xeriegatti recebeu aqui uma pergunta do Dr. Kleber Nakarato. Muito interessante a sua palestra, parabéns. Gostei muito da referência aos filmes de Hollywood. É a ficção se tornando realidade. Sou pesquisador do INPE e gostaria de saber quais seriam possíveis aplicações de satélites que podem contribuir com uma cidade inteligente, como São José dos Campos, por exemplo. Olha, eu diria que aí... O nome desse filme, que eu fiquei curiosa também. Eu fiquei curiosa. Qual deles? Você falou... Eu acho que na Identidade Bourne ou na Supremacia Bourne tem uma parte que é exatamente isso. Eles estão dentro do... Mas tem também um filme clássico de assalto. É um filme americano, eu não lembro agora. Você falou do Tom Cruise. Esse é o Minority Report. É aquele que você consegue jogar as pessoas antes do crime acontecer. Esse legal. É outro, né? Mas no fundo é isso. No fundo, o próprio trânsito, você tem como controlar o trânsito, porque existe o controle manual ali no CSI. Então, se precisar, eles conseguem mexer ali também.
Pega uma cidade que tem um trânsito travado, como o de São Paulo, você já tem aí muitas coisas que você pode fazer também. No caso do espaço, eu diria assim que o espaço não é a fronteira final, o espaço é a infraestrutura atual. E o Brasil hoje, né, possui uma das pernas para acesso ao espaço, que é uma base de lançamento, uma das mais econômicas do planeta. Mas tem algumas outras coisas de acessar o espaço que a gente não tem hoje, que a gente começa agora com muito investimento, tanto do setor civil como do militar, a ir atrás desse caminho e tornar o Brasil autossuficiente no acesso ao espaço e daí construir a sua própria indústria espacial, como a gente fez com a indústria aeronáutica. O que existe mais avançado nisso é justamente a parte satelital, e o grosso disso está no nosso INPE. Tem uma série de tecnologias, uma série de pesquisas, uma série de coisas que ao longo dos anos o INPE conseguiu criar disso daí, e tudo tem a ver com utilização de satélite. Né? São mais de 480 demandas só de necessidades ou de utilizações disso no setor público para a utilização desses dados. Quando a gente pensa numa cidade inteligente, ou quando a gente pensa, pode ser até expandir isso daí para o agro também, existem algumas coisas. Uma coisa muito importante tem a ver com conectividade. Né? Tem a gente entender o que está conhecendo e como é que a gente leva sinal para esses locais. Esse é um dos grandes desafios que a gente tem. Né? Quando a gente tem tecnologia satelital com câmera e a coisa vai só aprimorando, e a gente consegue medir as coisas na Terra, você tem uma série de coisas que pode ser usada. Exemplo, né? O nosso satélite que foi lançado há mais de 30 anos atrás, e que era para durar 1 ano no espaço e está há 30 anos, ele ainda capta sinal. Né? E ele capta o suficiente para eu ter uma estação, como a gente tem aqui na frente do parque, simples, que mede o grau de umidade do solo. Quando você joga essa informação de volta para o satélite, da mesma forma que a gente tem o mapeamento lembra, o município não é só área urbana, é área rural também. A gente está falando aqui em São José dos Campos de mais de 800 proprietários rurais espalhados pelos 68% de área do município. Se eu tenho essas estações de água, né, de pluviômetros, né, instalados nessas propriedades, o satélite passa, eu consigo monitorar o quê? O grau de umidade que eu tenho nessas lavouras. Isso me dá qual informação? A quantidade de água que eu preciso colocar a mais se o solo estiver abaixo da sua umidade. E com isso, a gente consegue trabalhar numa coisa que se chama muito, muito, muito preciosa e que às vezes a gente dá por mão beijada aqui no Brasil, que se chama água. Eu consigo economizar a quantidade de água que é colocada numa propriedade para produzir. Lembra que eu falei lá do início que a questão toda é a relação que a gente tem de volta com o planeta. Na prática, se eu tenho esse produtor rural que consegue mostrar que está utilizando menos água, já já ele vai ter acesso ao mercado de carbono, e a gente tem algumas startups na cidade trabalhando com isso, e ele vai poder vender esse crédito carbono para um país europeu como a Alemanha, né, que está tendo agora de usar uma série de indústrias na área de carvão de novo para produzir energia elétrica, a gente sabe, em função da guerra. Ou seja, eu vou criar não só um mecanismo inteligente para a cidade, torná-la mais sustentável, né, torná-la mais resiliente também, que você quer ver. Se tiver um período grande de seca, isso daí vai me mostrar e eu consigo fazer outras maneiras de captar aquela água e chegar até aquela propriedade, gerar economia na região, em termos mesmo de plantação, enfim, né, de utilização da agropecuária, e ao mesmo tempo eu ainda faço a economia girar no sentido de que eu vendo crédito de carbono e com aquele dinheiro o agricultor, por exemplo, pode investir em novos maquinários, pode contratar mais mão de obra, pode expandir a sua base de operação. Então, dei um exemplo para o satélite, mas aqui o universo é infinito e eu acho que a gente está só começando. Os próximos anos vão ver uma verdadeira revolução no uso da informação toda, de todo o potencial que a gente tem de pesquisa no INPE, de toda a informação que a gente colhe de satélites, seja do INPE, seja da Arizona, dos outros partners que tem aqui no Brasil, utilizando isso para melhorar a qualidade de vida de todos os brasileiros. Nossa, fantástico todos esses cases. E de que forma vocês têm usado até mesmo a publicidade, né, para atrair esses investimentos aqui para o Parque Tecnológico, Jefferson? Uma das coisas que a gente fez a gente, na verdade, se deu conta que o parque virou uma atração turística, né? É verdade mesmo, né? A gente tem um fluxo muito grande de visita institucional. São prefeituras, empresas, governos, e recentemente, faz um mês atrás, pouco mais de um mês atrás, a gente teve pela primeira vez a visita de um presidente da República em exercício aqui no parque. E 2 semanas depois, a gente teve a visita da senadora Simone Tebet também. Entramos no radar de presidentes e presidenciáveis.
O que significa dizer isso? Que o país acordou de que ambientes de inovação como esse são importantíssimos para o desenvolvimento econômico e social do país. Mudou o patamar. Isso foi uma coisa que a gente começou aqui em São José e tem liderado a agenda. Então, essas duas visitas fizeram com que a gente tivesse exposição aonde? No Brasil inteiro, sobre o que a gente vem fazendo aqui. Não tem uma empresa que vem aqui depois disso, um reitor que eu converso de universidade ou um órgão, enfim, órgãos governamentais, como a gente teve aqui o secretário de Desenvolvimento Econômico do Mato Grosso semana passada, e vamos ter o secretário de Turismo de São Paulo essa semana, de Agricultura na outra. Eles sabem, eles viram, eles sabem que a gente estava lá, eles sabem que a gente promoveu aquilo, e eles sabem que, poxa, se a gente atrai esse tipo de atenção, é porque alguma coisa muito boa que a gente está fazendo, né? Existe uma série de coisas que hoje a gente faz, do ponto de vista de comunicação, que a gente vai aumentar bastante, e a principal delas é atrair a população para cá. Então, a gente, com o programa que eu comentei, né, de visitas ao parque, são quase 1.000 pessoas que vieram nesse primeiro ano para cá. A gente trouxe uma orquestra filarmônica do Vale do Paraíba para o parque. Agora tem concertos e ensaios aqui acontecendo no parque, abertos ao público. E a gente vai criar aqui em cima do parque um museu voltado para o futuro, com tecnologias imersivas, com interatividade, dedicado à nossa joia da cidade, que é a indústria aeroespacial. É fácil para alguém no planeta entender que o Brasil produz comida, mas ele não sabe que a gente detém e tem um rigor tão alto de tecnologias aeroespaciais. Aqui a gente vai contar essa história, né? Como eu falei, um museu super high-tech, que o vovô e a vovó que trabalharam 35 anos na Embraer vão ter um carinho enorme, um orgulho enorme de trazer os netinhos para ver. E os netinhos vão querer vir 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, porque o que a gente quer gerar é o interesse dessa turma para seguir uma carreira no setor aeroespacial. O que a gente quer gerar é que o turismo da maior cidade que recebe turistas no Brasil, turistas, né, de negócios, que é São Paulo, o executivo saiba da existência desse museu e possa vir um dia na nossa cidade olhar. E ele vai olhar e ele vai falar, caraca, não tinha ideia que o Brasil tem esse nível de sofisticação na área de engenharia. Peraí, cara, eu vou voltar lá para minha empresa e vou falar para os caras que aquela planta industrial que a gente ia colocar em sabe Deus qual país, vamos trazer para cá, porque aqui eles têm educação, aqui eles têm qualidade de vida, aqui eles têm uma cidade inteligente, aqui eles têm todos os ambientes para essa empresa prosperar e tem um mercado consumidor gigante brasileiro. Fantástico, né? Esse empresário que estiver ali passando pela Dutra, dá uma paradinha no Parque Tecnológico, que fica estrategicamente, né, muito bem posicionado. Agora para o outro Jefferson, o Jefferson Timo. Na sua apresentação você havia comentado, né, que uma das soluções aí da Hikvision é essa integração de várias disciplinas, do sistema de vídeo monitoramento, os sistemas de servidor, de storage. E me dá um exemplo. Como você integra todas essas disciplinas para ter informações mais concisas? Tá. O grande importante, a grande chave o ponto-chave dessa solução é a solução terem produtos e aplicações abertas. O que significa isso? Eu poder compartilhar o que a gente chama de APIs, que são códigos, seja de uma câmera, seja de um software, tanto com o cliente, nesse caso São José dos Campos, quanto a outros parceiros de tecnologia. Foi muito interessante, falando de São José dos Campos, que a gente conseguiu se aprimorar com a nossa tecnologia no nosso desenvolvimento da implementação do sistema. Porque o que eu costumo dizer é que algumas cidades no Brasil já possuem tecnologias semelhantes, falando de segurança eletrônica, em algumas prefeituras do Brasil, só que nenhuma teve a preocupação da integração, de desenvolvimento próprio de algumas aplicações, do empenho profissional de alguns gestores para realmente aquilo estar funcionando, porque não basta só eu colocar um computador que ele vai funcionar. Se eu não der ferramenta, se eu não der aplicação, se eu não der treinamento, ele não vai adiante. Então, sobre essas integrações é justamente isso, são aplicações que são abertas, aplicações abertas aos outros fabricantes, inclusive, por exemplo, de câmeras, outras aplicações, temos parceiros de software, temos parceiros de analíticos de vídeo, onde a gente consegue fazer uma contribuição integrando todas essas vertentes, todas essas integrações
para dar uma solução melhor ao município. Então, às vezes, o município já tem um legado, né? A gente não pode simplesmente desconsiderar tudo que já tem instalado, tudo que já vem funcionando. Então, a gente integra com aquilo, a gente abre a plataforma, a gente tenta melhorar aí esse sistema para dar um melhor resultado aí para a prefeitura e para os cidadãos. Muito bem. Chegamos ao fim do nosso segundo webinar, Ideias e Debates, Cidade Inteligente, com a participação do Jefferson Cheriagatti e do Jefferson Timo de Oliveira. Obrigada pela participação de vocês, pelas apresentações. Tenho certeza que veio agregar muito o nosso Ideias e Debates. E contamos com vocês nos próximos eventos aqui da Jovem Pan, realizado pela Jovem Pan São José dos Campos. Queremos agradecer a participação aqui das pessoas que nos encaminharam as suas perguntas, aos nossos apoiadores. E no dia 3 de outubro, já temos aqui a data, a confirmação do nosso terceiro webinário, também dessa série sobre cidade inteligente. Então, no dia 3 de outubro, voltamos a nos encontrar aqui. Jefferson, obrigada, muito obrigada por estar aqui conosco nesta tarde. Foi um prazer, pessoal. Parabéns, Jovem Pan. A gente que agradece, muito importante para a gente estar participando de eventos como esse, compartilhando e trocando ideias. A gente só tem a agradecer. Muito bem. Obrigada, boa tarde a todos e até a próxima. Tchau, tchau.